5. Livro do Mateus, capítulo 5, livro de Mateus, capítulo 5, versículo 38. O tema do sermão dessa noite é o Sermão do Monte, a vingança e a justiça. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 38 até o 42, diz assim: Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer debandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar numa milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que te emprestes. João 5,39 diz: Examinai as Escrituras, declarou Jesus, são elas mesmas que testificam de mim. 2 Pedro 3,18 fala: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. João 17,3 fala: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Estamos falando no livro de Mateus. Já falamos que Mateus significa um presente de Deus, né, Mateus? Uma dádiva de Deus. Ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele era também conhecido como Levi. Aqui é conhecido como Mateuzinho, né? E ele deixou tudo para seguir Jesus. Mateus, ele vai demonstrar que Jesus é rei, que Jesus é o Messias de Israel. Jesus é o cumprimento de todas as profecias que estavam lá no Antigo Testamento. Mateus faz 60 citações de profecias do Antigo Testamento que se cumprem em Jesus. E nós estamos falando no primeiro grande sermão do Senhor Jesus. No livro de Mateus tem outros 5 sermãos. E esse sermão em especial é considerado o maior sermão de todos os tempos. Pregado pelo maior mestre, pelo maior pastor que já essa terra já pisou. O objetivo dos ensinos de Jesus é nos levar ao arrependimento, à fé. É nos levar a sermos como sermos verdadeiramente seus súditos, como nós temos aprendido, sermos bem-aventurados. Cristo está falando da constituição do seu reino. Nós sabemos que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Quando Ele foi crucificado e ressuscitou, toda a autoridade nos céus e na terra foi passada para Ele. Jesus nos revela o perfil do verdadeiro súdito do seu reino. É interessante porque todo reino tem suas regras, tem suas leis. Todos os reinos que não têm leis, eles se acabaram. Porque é como deixar uma criança sem regra. Ela destrói a casa. O ser humano também, um adulto também. A criança também é ser humano. Todos aqueles que fazem parte desse reino serão bem-aventurados. Serão sal da terra, serão luz do mundo e serão perseguidos. E aqui Jesus ele está falando da palavra completa. Quando ele fala leis e os profetas, ele está falando de toda a Escritura. E toda a Escritura ela serve para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. E a finalidade lá em 2 Timóteo 3 fala que a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então o destaque que nós damos é que Deus faz com que todos os homens sejam perfeitos. Deseja que todos os homens sejam perfeitos, assim como o Pai é perfeito. Vimos também que o Antigo Testamento apontava para Jesus. Tudo o que acontece no Antigo Testamento era sombra de Jesus. Inclusive tem uma citação que fala que o fim da lei é Cristo. Por quê? Porque a lei do Senhor aponta para Cristo. Ela é o aio, ou é o tutor que nos leva até Jesus. E percebe comigo no versículo 38, o que foi dito? Alguém quer ler o versículo 38? Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Aqui Jesus vai começar a lidar com outro problema.
Vimos anteriormente que Jesus lidou com outros problemas e Jesus sabia que os fariseus e doutores da lei consideravam outras coisas, tradições orais, coisas com a mesma autoridade das Escrituras. Assim como algumas seitas hoje fazem livrinhos aleatórios, cursos que eles dão e dizem, não, esse livro completa aquilo que a Bíblia diz. Não, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E desta forma, os fariseus e doutores da lei, eles faziam interpretações falaciosas. Eles isolavam determinados textos e falavam, é assim que deve ser feito. Eles distorciam aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. E por isso que Jesus fala, e ouvistes o que foi dito. Jesus separou em 5 blocos, esse é o 4º bloco, onde ele nos mostra que o povo também tinha muita dificuldade de aprender, de saber, assim como nós. Muitas vezes nós temos dificuldade de entender determinados textos da palavra. E esses 5 blocos de ensino, Jesus vai tentar corrigir as distorções daquilo que estava escrito. Por isso que ele começa, vocês ouviram o que foi dito. E depois ele complementa, mas eu lhes digo. O objetivo de Jesus é derrubar ensinos, derrubar tradições erradas, derrubar distorções, derrubar tudo aquilo que nós imaginamos que seja. E muitas vezes em relação a esse texto aqui, o versículo que a irmã nos leu, é muitas vezes usado de forma distorcida. Cristo não está se opondo àquilo que está escrito no Antigo Testamento. E nessa 4ª aplicação, o 4º bloco, Jesus vai abordar a questão da vingança e a questão da justiça. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. As pessoas tinham ouvido o que foi dito. Abra comigo Êxodo capítulo 21. Êxodo capítulo 21. Versículo 23. Diz assim, Êxodo capítulo 21. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo, o olho da sua escrava, e o inutilizar, deixá-lo ir a forro pelo seu olho. É o ensino da palavra de Deus. Levítico capítulo 24. Livro de Levítico, capítulo 24. Versículo 19. Levítico, capítulo 24. Versículo 19 diz assim: se alguém causar defeito no seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como se ele estiver desfigurado algum homem, assim se fará. Quem matar um animal restituirá outro, quem matar um homem será morto. Deuteronômio capítulo 19. Deuteronômio capítulo 19, versículo 21. Diz assim, Deuteronômio capítulo 19, versículo 21. Não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Perceba que esse ensino está na palavra de Deus. Estava escrito. Exatamente isso que Jesus estava nos falando. Carson, ele fala de 2 aspectos a respeito dessa lei. O primeiro, por mais prescritiva que possa ter sido, ela era uma lei restritiva. Ou seja, é um excelente instrumento para eliminar vingança entre famílias e guerra entre povos. Por exemplo, eu quero que você imagine que alguém decepe a mão do seu irmão. E você vai lá e corta a cabeça dele. A violência inicial imediatamente aumenta a proporção do agressor e esse agressor vai lá e tenta extinguir você e a sua família. Em tempos atuais, é como se um ladrão vem e rouba teu celular, você vai até a casa dele e mata ele. É justo?
Por isso que era olho por olho. Se te ferir no teu olho, tu fere o olho dele. Se ele te quebrou teu dente, tu quebra o dente dele. Era uma forma de justiça. Perceba, aonde que vai parar isso se não tivesse uma lei nessa proporção? Se você for lá e roubar meu celular, eu vou lá e mato teu filho. Para abrir um leque maior de vingança. Seria vingança em cima de vingança. Você mata meu filho, eu vou lá e mato tua esposa. Você vai lá e mata minha esposa. Eu vou lá e mato teus filhos. Uma hora o povo ia acabar. A lei dizia sobre justiça. A violência era retribuída e precisamente no mesmo grau. Olho por olho, celular por celular, dente por dente. E isso acabava com a questão. Segundo, a lei foi dada a um povo judeu como nação. Ele não era para indivíduos na execução de vinganças pessoais. Irmão Juninho chutou a minha canela, eu vou lá e chuto a canela dele. Não era para indivíduos, mas era para a nação. Era como se fosse as leis penais que nós temos no nosso país. Se alguém roubar, ele vai responder judicialmente, vai ser julgado, condenado e solto. Não, na época ficava preso mesmo. Aqui no Brasil é outra história. Ou seja, eram as leis justas para crimes cometidos e julgados por autoridades. Mas os fariseus e doutores da lei perverteram também essa lei. Esses dois fundamentos foram deixados de lado. Essa restrição foi deixada de lado. Eles procuravam maneiras de se vingar, de infringir a lei, como fizeram anteriormente. Eles procuravam maneiras de se vingar das pessoas de uma maneira que fosse tudo dentro da lei de forma justa e correta. Assim como aconteceu nos outros ensinos que nós vimos. E o pior de tudo é que eles levavam essa questão para a questão pessoal mesmo. Uma questão pessoal extrema. Eles agiam com rancor, desejo de vingança, maldade e ódio. É só nós olharmos pelos relatos bíblicos. Quantos servos de Deus que foram mortos por eles discordarem de alguma coisa, eles achavam maneiras de punir seus adversários ou pessoas que os questionavam. Mas Jesus vai dar uma resposta dessa autoridade. Veja lá em Mateus 5, versículo 39. O que diz no versículo 39? Alguém quer ler? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Jesus vai dar 4 pequenas ilustrações para revelar como deve ser o perfil daqueles que fazem parte do seu reino. Ele vai utilizar 4 situações diferentes da nossa vida. Muitos, até mesmo cristãos, não gostam dessa parte do ensino, por acharem que vão se tornar fracos. Ou aquele tem um ditado que fala do capacho, né? Vai virar um capacho. Por acharem também que vão ser humilhados, é muita humilhação. Mas Jesus está defendendo a verdadeira força, a verdadeira justiça, a verdadeira coragem. Ainda aqueles que se dizem cristãos, que vão tentar dizer que os cristãos devem ser pacifistas absolutos. Muitos já se levantaram utilizando para afirmar que seria uma proibição para não ter mais polícia, mas não ter mais autoridade, não ter mais exército. Você vê às vezes em propaganda política de alguns extremos contra pessoas más e perversas que nós chamamos de direito dos humanos. Ah não, é direitos humanos. Mas é isso que nosso rei está dizendo? Não é. O primeiro exemplo que ele utiliza, que o irmão Juninho já leu. Qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Como interpretar isso que Jesus está dizendo? O primeiro passo é nós olharmos o contexto. O segundo passo é nós evitarmos extremos, como os exemplos anteriores. Nesse momento, existe uma ideologia que muitas pessoas conhecem como ideologia de esquerda ou progressista, que utiliza esse texto e outros para tentar mostrar que Jesus ele era pacifista. O que é pacifista? A paz a qualquer custo. Mesmo que você tenha que mentir, mesmo que você tenha que abrir mão de alguma verdade, você faz isso.
Ou seja, muitas pessoas falam assim: se alguém te roubou, deixa que roube. Ou em outras palavras, ele roubou o teu celular para tomar uma cervejinha. Esse aí é mais conhecido, né? Os mais extremos pregam que não deve haver polícias, não deve haver soldados, não deve haver juízes. Eles devem ser tratados com respeito, com piedade, o máximo possível. Aí o que eles lutam? Lutam contra as autoridades, tomando como base, muitas vezes, esse texto aqui. Mas desejo que venhamos discernir aquilo que é a palavra de Deus e não isolar textos para tentar mostrar ideologias que as pessoas tentam nos mostrar. Jesus disse: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Nesta ilustração, nesse exemplo, Jesus fala de alguém que está levando um tapa no rosto com as costas da mão. Eu acho que é de máfia, filme de máfia, que a pessoa dá um tapa assim, né? É humilhante, não é? É de um tapa de humilhação, para humilhar a pessoa. Se você quer humilhar a pessoa, tu dá um tapa, pelo menos antigamente, eu acho que era dessa forma. É um grande insulto. Perceba, Jesus está mostrando que os seus súditos bem-aventurados devem estar dispostos a não revidar humilhações, a não revidar insultos. Ao invés disso, eles devem estar dispostos a serem ainda mais humilhados, mais insultados, e não revidarem. E esse é um ensino de Mateus 5, versículo 11 e versículo 12. O que está escrito em Mateus 5, versículo 11 e versículo 12? Alguém pode ler? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Perceba que o mesmo ensino que Jesus está nos mostrando ali está aqui nos bem-aventurados. Eu quero contar uma história que uma vez eu ouvi. Eu trabalhava numa contabilidade. É a história de um padre que levou um tapa no rosto. Daí ele pegou esse ensino desse texto e deu a outra face. Daí a pessoa contou para mim que o cara pegou e deu mais um tapa na outra face. E o padre moeu o cara na pancada. Perguntado depois pro padre por que ele fez aquilo, o padre fala que não está escrito o que eu devo fazer depois. Está escrito só que eu devo dar o outro lado. Se a pessoa bater, não está escrito o que eu devo fazer depois. Lógico que é uma distorção desse texto. A Bíblia em nenhum momento manda você espancar uma pessoa, bater nela, nesse sentido. Jesus não está dizendo também que nós temos que sair por aí apanhando das pessoas. Se alguém nos bater, a melhor forma que tem é nós sairmos do local, não é? Ou vai continuar, a não ser se está pagando para apanhar na academia. Mateuzinho? Isso é outra história. A Bíblia está nos mostrando que não está nos dizendo que nós não devemos nos proteger, nós não devemos nos defender. Não é esse o ensino da palavra de Deus. Jesus está nos mostrando que se sofrermos humilhações, insultos por causa do seu reino, ou seja, pela integridade do seu reino, nós não devemos revidar. Não devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Um exemplo prático que Deus tem me mostrado aconteceu ontem lá do lado da minha casa. Os vizinhos de trás tacaram fogo em um monte de madeira velha e começou a ter um cheiro muito forte. O que você faz? Você vai lá e taca fogo também para ele sentir o cheiro da fumaça? Você vai lá e começa a xingar ele, revida, bate nele, alguma coisa assim? Taca fogo na casa dele? Não. Jamais. O que nós fazemos? Muitas vezes mesmo irados, né, naquele momento, uma ira justa, qual que deve ser a nossa atitude? Levarmos em oração, para que o Senhor faça a justiça. A Bíblia fala que a Ele pertence a justiça, a Ele pertence a vingança. Muitas vezes nós devemos respirar fundo e sair do local. Quantas vezes que acontecem acidentes de trânsito e às vezes é tão simples, mas as pessoas fazem se transformar numa coisa gigantesca. Quantas vezes nós erramos no trânsito também e às vezes deixamos outra pessoa surda porque ela errou também. Eu sei por causa de mim, uma vez eu deixei uma pessoa surda, quando eu olhei era uma pessoa conhecida.
E aquilo ali me apertou o coração, porque eu falei, nossa, isso é atitude de um cristão, servo de Deus? Quantas vezes que eu erro no trânsito também? Em Curitiba todo mundo me deixa surdo daí. Porque às vezes não conhece, são 3 pistas, entrou errado, é surdez para tudo que é lado. Mas essa é uma lição que nós temos que aprender. Uma lição que o Senhor aqui nos mostra. Nós devemos levar tudo, todas as coisas que acontecerem, e levar a Ele em oração. E é esse o ensino dessa primeira parte. A segunda parte, versículo 40, alguém quer ler? E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Então o segundo é perder sua túnica. Nesse segundo exemplo, segunda ilustração, diz respeito a um processo legal em que um homem vai perder a sua túnica. Túnica na época era uma vestimenta longa que corresponde hoje a um vestido, a um terno. É interessante esse ponto, pois de acordo com a lei judaica, as vestes eram bens que não podiam ser vendidos ou alienados. Alguém abre em Êxodo, capítulo 22. Êxodo, capítulo 22, versículo 26 e 27. Quem achou pode ler. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol. 27. Porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo, em que mais se deleitaria. Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Percebeu o quanto que era importante? O manto. Camisa do Grêmio, né, Matheus? A minha tradução diz vestes. Era um bem de grande valor. É certo que ninguém, por mais valioso que seja, vai entrar numa disputa judicial por um casaco. Mas Jesus está ensinando um princípio para os que fazem parte do seu reino. Nós precisamos abrir mão até daquilo que consideramos nossos direitos, garantidos por lei. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, versículos 7 e 8, usa esse ensinamento. Abra comigo, 1 Coríntios, versículo 6, capítulo 6, versículo 7 até o 9. Alguém quer ler? Capítulo 6, versículo 7. 7 até o 9. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que o injusto não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão no reino de Deus. Foi injustiçado por um irmão. Tenho o direito de cobrar ele. Eu vou e coloco ele na justiça. Qual o exemplo que eu vou estar dando? Nós aqui na igreja, por exemplo, não gostei do que o irmão me falou e processo o irmão Juninho, por exemplo. Isso é um escândalo. Porque eu não sei lidar com uma situação, mas eu estou sendo injusto. Colocar os pés do Senhor. Existe inclusive a disciplina eclesiástica, se for algo muito pesado, conversar com o irmão, resolver esse problema. Antes de levar para a justiça. Um grande problema, e Jesus afirma, se alguém quiser processá-lo e tirar a túnica, deixe que leve também a outra capa. É tudo pelo reino de Deus. É tudo pela sua justiça. Lógico que são ensinos muito difíceis. Muitas vezes quando nós estamos irados, muitas vezes quando nós não estamos bem, são ensinos bastante difíceis. Se alguém cometeu alguma coisa, eu quero o meu direito. Muitas vezes nós temos esse direito mesmo. Só que muitas vezes nós temos que colocar os pés do Senhor. Porque a gente sabe que a justiça
demora, tira a nossa paz, muitas vezes faz com que perdemos amizades, faz com que nós perdemos tempo, perdemos dinheiro, perdemos muitas vezes até familiares. Eu vejo, quando eu trabalhava no cartório, eu via pessoas às vezes brigando por causa de repartição de bens, de terreno. E às vezes pessoas, a gente vê jovens tirando as vidas dos irmãos por causa de dinheiro, matando pais por causa de dinheiro, por coisas que passam. E esse é o ensino de Jesus. Se for para perder uma capa, perca. É melhor nós estarmos bem com Deus, em comunhão com os irmãos, do que perdemos por causa disso. E o terceiro exemplo, terceira ilustração, está no versículo 41. Alguém quer ler? Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te obrigar... Andar 1 milha, vai com ele 2. Nesse terceiro exemplo, terceira ilustração, possivelmente se refere à prática romana de exigir que civis realizassem tarefas e serviços. De quem que te faz lembrar na palavra de Deus? De Cirineu, chamado Simão. O que aconteceu com ele? Em Mateus 27:32 fala assim, não precisa abrir. Ao sair, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Os romanos tinham esse costume. Se vissem alguém moscando na rua, ei, vem cá, carrega minha mala aqui. Ei, vem cá, pega essa cruz aqui e carrega. Os soldados romanos podiam ordenar a qualquer cidadão para realizar algum tipo de serviço. Mesmo que o serviço pessoal fosse carregar uma bagagem deles mesmo, por uma certa distância. O ensino de Jesus é que não se deve ficar irritado, nem se sentir explorado, como se estivesse sendo insultado. Mas em vez disso, deve-se ter alegria, uma posição de alegria, é ainda dobrar a distância. Pediu para levar 1 quilômetro? O senhor não gostaria que levasse mais 1 quilômetro? Até a tua casa. Isso deve ser aplicado à nossa vida também. Fui contratado, aqui agora, essa noite, esse exemplo é bom. Fui contratado para fazer pão. Mas meu patrão fica me pedindo para limpar a máquina. Fui contratado para fazer pão, eu vou ficar limpando máquina. Mas antes de ficar reclamando, nós como servos de Deus, nós devemos agir com alegria. E não somente limpar a máquina, mas varrer o chão também. Essa é uma aplicação importante para as nossas vidas. A Bíblia fala que o ensino de Jesus aqui é que nós sejamos aperfeiçoados, perfeitos como Deus é, íntegros na presença dEle, que Ele é o Rei dos Reis. Em Colossenses 3:23-24 fala: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Quando eu estou trabalhando lá, é para a glória de Deus. Eu estou trabalhando para o Senhor. Por isso que muitas vezes eu fico preocupado com algumas pessoas que quando o patrão não está, não trabalham. Porque esse não é o ensino da palavra de Deus. Esse ensino é totalmente contrário também àquelas ideologias que contaminam os trabalhadores. Onde querem apenas direitos, se veem apenas como escravos que estão sendo humilhados por terem que fazer outro tipo de serviço. Somos servos do Senhor e a Ele que fazemos todas as coisas. Você deseja fazer parte do reino de Deus? Faça tudo para a glória dEle. Tudo para a glória do Senhor. E é esse o ensino aqui de Mateus capítulo 5, versículo 41. Se alguém pedir para fazer, faça com alegria, como para o Senhor. Uma das coisas que a palavra de Deus nos chama é de servos. Servo significa servir. Servir com alegria, com disposição. E o quarto exemplo, a quarta ilustração, está no versículo 42. Alguém quer ler?
Mateus 5, 42. E a quem lhe pede, e não volte as costas, aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Nesse quarto exemplo, nessa quarta ilustração, Jesus fala de dar e emprestar com boa vontade e alegria. Mas nós precisamos discernir também aquilo que Jesus está nos dizendo. Abra comigo em Provérbios, capítulo 11, versículo 15. O que está escrito? Provérbios, capítulo 11, versículo 15. Quem achou pode ler. Quem serve de fiador com certeza sofrerá as consequências, entretanto, quem evita assumir a responsabilidade estará seguro e em paz. Provérbios 17, versículo 18 agora. Alguém pode ler? Capítulo 17, versículo 18. O homem sem juízo, com um aperto de mãos, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Agora Provérbios 22, versículo 26. Não seja como aqueles que, com um aperto de mão, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Então o primeiro ponto importante é que não se trata da tolice de emprestar dinheiro a todo mundo que te pede. E também não se trata de ficar dando dinheiro na rua para todos os mendigos, para todos os pedintes. Se nós formos em alguns lugares, se for tomado literalmente essa palavra, a pessoa diz, não, tem que dar dinheiro para todo mundo. Não está dizendo também que nós devemos dar dinheiro para a pessoa sustentar o seu vício? Quantas vezes nós conhecemos pessoas que vão utilizar, a gente sabe que utilizarão o dinheiro para o seu vício. O ensino de Jesus se refere que ele não tolera de seus súditos atitude mercenária, atitude avarenta, atitude mesquinha, que começou lá no começo, falando sobre olho por olho, dente por dente. Jesus está nos mostrando que não devemos ser apegados ao dinheiro, apegados àquilo que temos. Quantas vezes as coisas são muito mais importantes para nós do que as pessoas, por exemplo, do que as pessoas que nos rodeiam? E 1 Timóteo 6,10 fala, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Muitas vezes as pessoas falam assim, o que eu ganho com isso? O que eu vou ganhar em troca de fazer isso? Essa mentalidade é do homem natural, do homem carnal. Ele só pensa em si mesmo. O homem natural deseja que tudo seja para ele e por ele. Por quê? Porque ele deseja ser igual a Deus. Ele faz a si mesmo Deus. E nesse ensino aqui, Jesus tira a máscara de todos os hipócritas, de todos os fariseus, que se esconde atrás de uma falsa humildade, de falsas ajudas. Nós vemos em muitos lugares pessoas que ficam nas ruas, ficam na internet buscando maneiras de serem elogiadas, ganharem curtidas e muitas vezes ganharem seguidores. E esse vai ser um dos ensinos que nós vamos ver daqui uns dias. Em Mateus 6 fala sobre isso. E para concluirmos, esses ensinos aqui, essas aplicações, esses exemplos são dirigidos para os bem-aventurados, para os discípulos, para as ovelhas de Jesus. Ninguém que não tenha sido chamado eficazmente, que não tenha sido regenerado, que não tenha sido justificado, que não tenha sido santificado, agirá da forma que está descrita nesse texto aqui. Se o coração ainda é de pedra, que ainda se encontra em escravidão ao pecado, jamais agirá como Cristo está dizendo. Ou vai pegar esse texto, como nós vimos, vai distorcer ele para usar para a sua
própria causa, para a sua própria ideologia. Qual que é o fim principal do homem? Nos catecismos, que a gente chama, está escrito: o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Essa é a atitude do homem natural? Nós sabemos que não é. Como o homem natural vai glorificar a Deus e se deleitar nele se ele não crê na palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é suficiente, inerrante e infalível. Essa semana eu li bastante sobre isso. Eu acho que é uma das coisas que muitas vezes nós falhamos em repetir, em lembrar disso. Porque o mundo tem distorcido ao tal fato de até estudos no UOL falando que a Bíblia não é inerrante, ela não é infalível, ela não é suficiente. Isso serve para todos nós que se dizemos cristãos. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, tudo que nós vivemos é em vão, é falho e tem variação. E para você, a Bíblia é suficiente? Ela é inerrante e infalível? Abra comigo 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 14 ao 17. Alguém quer ler? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, sabendo que aquilo que aprendeste desde a infância, sabes as sagradas letras que te tornam sábio para a salvação, fé em Cristo Jesus. Cristo te salvou? Você foi levado ao arrependimento e à fé? Você sabia que arrependimento e fé são dons de Deus? Nenhum pecador por conta própria sabe o quanto é pecador. Somente através do poder de Deus, através do Espírito Santo, que esse consegue compreender, ou seja, ser convencido do quanto é pecador. Somente aqueles que foram convencidos pelo Espírito Santo de forma eficaz é que vão se converter a Deus, odiando o seu pecado e vivendo como um salvo pelo Senhor. A Bíblia nos mostra o quanto que Deus nos molda. Em Ezequiel, capítulo 36, Ezequiel, capítulo 36, versículo 24, diz assim, versículo 24 ao 27. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a nossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. É isso que nós chamamos de nascer de novo. Somente aqueles que o Senhor deu um novo coração, pôs um novo coração, tirou o coração de pedra e deu um coração de carne, é que serão os bem-aventurados, conforme a palavra de Deus nos diz. E é por isso que Jesus termina o seu ensino dizendo, em Mateus 5,48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Louvado seja o nome do Senhor.